Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, com Maria de Fátima Miranda. Muita paz. Paulo Renato. Jesus Cristo nos abençoe. Que assim seja. O nosso Jefferson na técnica. E claro, você, nosso amigo ouvinte, nosso amigo internauta, que nos acompanha aí ao longo desse tempo, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Nós estamos no final do livro, né? Tem muita gente triste que já chegou. Poxa, eu cheguei já a conhecer a rádio agora. Já está no final do livro, mas tem a notícia boa. Qual é a notícia boa, Paulo Renato? Nós retornaremos. Quando acaba o livro... Desde o primeiro capítulo. Quando acaba a gente volta tudo de novo. Então não se preocupe. Você até se deu bem. Se você chegou agora, já vai pegar aí. Estamos chegando no final. Daqui a pouquinho a gente está retornando ao início do livro. Desde a introdução. E aí caminharemos todo o livro novamente. Estudando, e cada vez que nós lemos, cada vez que nós estudamos, nós vamos percebendo coisas que antes não conseguíamos entender e agora vai ficando mais claras para a gente. O estudo da doutrina é muito importante. Acho que é o Espírito Emmanuel, que ele tem uma frase que ele diz que o Evangelho de Jesus tem vida própria, porque à medida que a gente cresce por dentro, a gente enxerga coisas que não enxergava antes. E com a doutrina é a mesma coisa. O que nós lemos hoje, com certeza, tem um nível de compreensão diferenciado do que há 10 anos atrás. E assim será na nossa caminhada de espíritos. Estamos sempre em contínuo aperfeiçoamento. Isso aí, isso é muito importante. Por isso que é bom a gente estar com a mente aberta para aprender sempre. Especialmente para aquilo que julgamos conhecer. Exatamente. Não ficarmos à procura de novidade. Exatamente. É sempre bom aprofundar raciocínio e sentimento sobre aquilo que já se conhece. É isso aí. Então vamos retomar, lembrando que semana passada nós estávamos lendo aqui a mensagem de São Vicente de Paulo. Lemos só o primeiro parágrafo dessa mensagem, que está inserida no capítulo 31, a mensagem de número 26. Então vamos ler a mensagem desde o início, ir até o final e comentar aí o restante da mensagem. O que a Maria de Fátima quer falar, Paulo Renato? Ela ia falar alguma coisa? Eu não estou sabendo, não. Não, é porque nós estávamos fazendo colocações em relação aos cuidados que nós devemos ter, né? E ele nos porque ela convida... sempre deixa um mistério, né? Eu esqueci que ela sempre, quando faltam 30 segundos para terminar o programa, ela deixa um mistério para prender a audiência. Ele nos convida a uma vigilância ao nosso coração. Então, havíamos falado sobre a situação da política partidária na casa espírita. Olha, o homem no mundo, ele faz parte da necessidade dele essas questões. Sim. Agora, a casa espírita não é para representar o homem no mundo, não é? A casa espírita tem uma plataforma da mensagem do Cristo na Terra. Então, nós temos que estar sempre refletindo o modelo. Como é que Jesus agiu socialmente à sua época, não é? E Kardec, ele, no Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, no capítulo 1º, que ele vai falar dos fins e formação da sociedade, no artigo 1º ele diz: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e às suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São defesas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Por quê? Porque nós não somos melhores do que o nosso adversário político no mundo.
não é? Nós somos espíritos ainda rebeldes, recém-saídos de uma escória moral. Agora nós temos como objetivo a moral do Cristo, mas ela ainda não está inserida em nossos princípios. Então nós temos que tomar cuidado, porque o nosso apaixonamento cego nos faz levar o companheiro como adversário, e isso não é o ideal cristão. É isso aí. Então vamos retomar essa mensagem de São Vicente de Paulo, que motivou essas nossas discussões, esses nossos estudos. Capítulo 31 de O Livro dos Médiuns, mensagem de número 26. Diz São Vicente de Paulo: o espiritismo deverá ser uma égide contra o espírito de discórdia e de dissensão. Mas esse espírito, desde todos os tempos, vem brandindo o seu facho sobre os humanos, porque cioso ele é da ventura que a paz e a união proporcionam. Espíritas, bem pode ele, portanto, penetrar nas vossas assembleias, e não duvideis procurará semear entre vós a desafeição. Impotente, porém, será contra os que tenham a animá-los o sentimento da verdadeira caridade. Estai, pois, em guarda e vigiai incessantemente a porta do vosso coração, como das vossas reuniões, para que o inimigo não a penetre. Se forem vãos os vossos esforços contra os de fora, sempre de vós dependerá impedir-lhes o acesso em vossa alma. Se dissensões entre vós se produzirem, só por maus espíritos poderão ser suscitadas. Mostrem-se, por conseguinte, mais pacientes, mais dignos e mais conciliadores aqueles que, no mais alto grau, se achem penetrados dos sentimentos, dos deveres que lhes impõe a urbanidade, tanto quanto o vero espiritismo. Pode dar-se que, às vezes, os bons espíritos permitam essas lutas, para facultarem assim aos bons como aos maus sentimentos ensejo de se revelarem, a fim de separar-se o trigo do joio. Eles, porém, estarão sempre do lado em que houver mais humildade e verdadeira caridade. Então nós vemos aí o alerta de São Vicente de Paulo, importantíssimo, não somente para as assembleias espíritas, assim como para o próprio movimento espírita, né? Falamos da questão política, mas lembramos também as divisões que tiveram por base, por exemplo, conversávamos no outro programa, chegamos a citar aí o Espírito Emmanuel, há companheiros espíritas que dizem ser a obra de Chico Xavier contrária à obra de Allan Kardec, a obra de Divaldo Franco contrária à obra de Allan Kardec, como se o espiritismo se resumisse somente à codificação trazida pelos espíritos superiores a Allan Kardec, quando o próprio Allan Kardec deixa claro no livro A Gênese que não tinha dado a última palavra, que a doutrina era progressiva. Está lá escrito, o próprio Allan Kardec coloca. Mas as trevas estão sempre tentando criar cismas, criar a divisão, a dissensão, porque eles entendem, de uma forma muito correta, de que se os espíritas se unirem, e aí você vê o espírito de verdade conclamando: espíritas, amai-vos, é tudo que as trevas não querem. Então eles vão sempre procurar trazer a divisão, como foi na época de Rustem, como depois a questão de Chico Xavier, de Divaldo Franco, agora as questões políticas. Eles vão sempre tentar colocar no seio das casas espíritas, do movimento espírita, a dissensão e o espírito de discórdia. E isso também vale em aspecto menor, né? Médiuns dentro de uma casa espírita que muitas vezes, por discordarem da forma como os trabalhos estão sendo conduzidos, voltam-se uns contra os outros, disputas pueris por poder dentro da casa espírita, para ver quem é o médium mais importante, quem é que manda mais. São situações do dia a dia que, se os trabalhadores não estiverem vigilantes, a casa espírita pode chegar a ruir. A doutrina nunca, porque a doutrina é inatacável, mas a casa espírita formada por nós, pela Assembleia Humana, muitas delas já se perderam e se acabaram.
porque não souberam manter esse espírito de unidade que o nosso espírito aqui, nosso irmão São Vicente de Paulo coloca pra gente. Não é isso, Renato? Justamente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, item 9, ele fala sobre a caridade material e a caridade moral. A mensagem é de um espírito chamado Irmã Rosália, em 1860. Ela diz aqui num determinado trecho: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior. Capítulo 13, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, Obreiros do Senhor, num determinado trecho do primeiro parágrafo, ele também fala: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. É interessante, como o Eduardo falou nas palavras iniciais, é interessante a gente estar sempre pautado nos valores da doutrina espírita, para que a gente não se encontre dentro daquelas observações que a gente deu aqui várias vezes, dos benfeitores espirituais, e dentro daquelas mensagens que todos nós de alguma forma manuseamos, no sentido de que a gente às vezes tem desatenção para consigo mesmo e consegue ver o cisco no olho do outro com as vistas doutrinárias tapadas. Então é importante a gente mergulhar, sempre todos nós repetimos isso, mergulhar o raciocínio na obra básica, mas não com a intenção de procurar erros, de procurar falhas na escrita, nas expressões, como diz Emmanuel na introdução de muitos dos seus livros, quando ele fala: estou vendo já os literatos, os pesquisadores compulsando, mexendo em arquivos, em textos para descobrir erros doutrinários, históricos. Mas o próprio Emmanuel sabe dessa nossa tendência. Mas, repito, é necessário a gente pensar com muito cuidado sobre aquilo que nós estudamos e sobre aquilo que nós divulgamos. Porque ele diz aqui que é preciso que o joio cresça com o trigo, e os benfeitores permitem isso, como Jesus mesmo falou, para que a seleção seja feita com mais cuidado. Então, às vezes, na casa espírita, a gente percebe se desenvolvendo esses dois valores. O dirigente espiritual da casa, o dirigente coordenador da casa, que tem que ter uma atenção maior sobre o crescimento desses dois valores. Mas para que a atenção deles seja desprovida, digamos assim, de preconceitos, esteja mais embasada na doutrina, ele precisa também conhecer a doutrina espírita. De alguma forma, ler, reler, remexer, pensar, repensar os valores cristãos e associá-los a essas questões do dia a dia. Porque às vezes a gente só lê, compreende para fazer discurso, como nós falávamos em anteriores programas, para fazermos discursos uns para os outros, mas não conseguimos associá-los à vida prática. Então estamos sempre, sendo pegos de surpresa quando essas situações se dão, e às vezes a gente não tem habilidade, não se preparou para lidar com elas de modo que a caridade possa se sobressair aos nossos impulsos. Então a gente sempre lembra aí, junto com os benfeitores, da necessidade da caridade recíproca, mesmo na hora de chamar a atenção, de fazer alguma observação junto ao colega.
E aí, Miranda? Quando ele nos pede para guardar e vigiar incessantemente a porta do nosso coração, é porque ela é que abre a porta das nossas reuniões, não é? Os nossos sentimentos, as nossas insatisfações pessoais, quando levadas a esse nível aqui, é a porta da invigilância. Então, a nossa reunião ela vai sofrer também a influência daqueles espíritos tão inferiores quanto nós, que vão se comprazer nesse estádio de discórdia. É interessante observar novamente, ou ressaltar, a Miranda já falou, Eduardo, não é a questão política, nenhum de nós está aqui dizendo que a pessoa deve ser alheia às questões político-partidárias, muito pelo contrário. Né? O cidadão, seja ele quem for, de qualquer segmento religioso, filosófico, não importa, ele tem por obrigação ter uma participação, né, política dentro da sua sociedade, porque se assim não for, nós estaremos sempre elegendo Barrabás ao invés de Jesus. A ignorância nem sempre é a melhor conselheira. Então é preciso sim que nós nos inteiremos das questões políticas dentro de um ambiente, de um clima saudável de discussão pacífica, em que o respeito à opinião do outro esteja por base nessas discussões. Então, só para a gente frisar essa questão, porque às vezes também a gente sai de um extremo para o outro, dizendo que o espírita não deve se envolver, não deve se preocupar com as políticas, com as questões político-partidárias. Muito pelo contrário, deve se preocupar sim, deve conversar lucidamente, doutrinariamente, né? Saber que valores estão norteando essa ou aquela orientação política, porque se a gente pensa numa sociedade melhor, num mundo de regeneração, naturalmente ele também passa por questões políticas que vão decidir sobre a vida de uma sociedade. Então, o alinhamento também a essas questões é sinal de uma despreocupação por não querer se importunar, porque tudo que incomoda a gente deixa de lado e fala, eu entrego a Deus, mas na verdade já está tudo entregue a Deus, né? Mas a obra divina precisa de braços humanos, como a gente sempre repete. Então é necessário sim uma participação saudável de todos nós dentro da possibilidade do interesse de cada um. O nosso livre-arbítrio nos foi entregue para isso, não é? Então, se nós vivemos alienados na sociedade, não faremos escolhas ajustadas. Então, precisamos, até para que a nossa intelectualidade ela ganhe uma oportunidade de se expandir, mas ela tem que estar calçada na emoção, a emoção saudável. Nós ainda não amamos, por isso que temos o modelo e guia que nos ama, não é? É interessante que os benfeitores dizem, Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que o mal só ganha expressão porque os bens, aqueles que poderiam contribuir positivamente, se isolam, se aquietam no seu cantinho e se tornam, nutrem uma timidez prejudicial. Então a gente tudo tende a falar, não vou me envolver porque isso me trará problemas. Mas quando se envolve efetivamente num trabalho espírita, isso sempre atrai problemas. Mesmo diante de companheiros de fé. E o espírito Joana de Ângeles sempre falava, né? Trazia para nós o ensinamento de que o nosso pior momento na vida é o momento de melhorar. É quando a gente sai de dentro de si mesmo, se envolve com o mundo, para que do mundo retire os valores que são necessários ao crescimento. E esse envolver-se com o mundo, claro que vai trazer grandes distúrbios, grandes preocupações, grandes perturbações, né? Porque nos tira da área de conforto emocional, de conforto psicológico. A convivência faz-nos mudar muito de ideia, nos faz crescer, né? A gente abandona aquelas ideias que eram isoladas, que eram fruto dos nossos próprios pensamentos, para associá-las, quando ache justo, à ideia dos outros, que às vezes são mais nobres e mais claras do que a nossa, né? Mas a gente tem sempre um certo receio de conviver e às vezes quer se isolar na casa espírita com uma visão estreita da doutrina espírita e tem aquela visão estreita como a máxima orientação. Aí acaba às vezes
acabamos, às vezes, criando perturbações no nosso ambiente de caridade, porque nos isolamos e sempre chega alguém na nossa casa com ideias diferentes. O que fazer com as ideias diferentes? Né? Combater, expulsar, se esse for o nosso comportamento, a casa está com tendências bem definidas a fechar, a falir. Quando a gente fala de renovação na casa espírita, não é só renovação de corpos, de pessoas novas chegando para trabalhar. É preciso entender que há uma necessidade de renovação de ideias. Atitudes também, né? Se a gente não renova as ideias, como é que vai crescer? Como é que vai criar trabalhos novos? Ou como é que vai melhorar aquilo que já tem? Às vezes a gente não aperfeiçoa o trabalho e joga a responsabilidade para o outro. Mas se a gente observar direitinho, nós vamos verificar que fomos nós mesmos que não demos oportunidade para que o novo, no campo das ideias, pudesse trazer uma nova ordem de pensamento, de julgamento, de forma que a gente pudesse pensar em outra direção, fora daquela da nossa monoideia. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar sobre a maturidade do senso moral. A nossa grande dificuldade ainda em trazer questões de ordem controversa é justamente essa falta de maturidade do senso moral. Nós não contemos equilíbrio para lidar com o discordante, com a discordância. Então, se a Miranda tem um pensamento divergente do meu politicamente, a pessoa imatura leva isso para o lado pessoal. Começa a se afastar, a criar brigas, situações desagradáveis. Os espíritos mais equilibrados, eles conseguem conversar sobre questões discordantes sem trazerem aquilo para o terreno pessoal. Esse é o grande desafio, por isso Allan Kardec comenta, que a gente trouxe aqui na Revista Espírita de 1862, em fevereiro de 1862, e a Miranda também trouxe no regulamento da Sociedade Parisiense, que a Casa Espírita, a instituição, deveria evitar assuntos de ordem política, de controvérsia religiosa, justamente porque sabia que as trevas se aproveitariam disso pela nossa imaturidade. É evidente que no próprio colégio apostolar, nós vemos aí as obras de Chico Xavier mostrando a convivência. A própria Bíblia, as epístolas mostram a dificuldade que os companheiros, primeiros trabalhadores ali tinham por questões de controvérsia religiosa ali, polêmicas inúteis. O Paulo Renato leu a passagem de uma epístola de Paulo em que ele chamava atenção para o cuidado com essas brigas, mas o próprio Paulo também teve as suas lutas ali, juntamente a Tiago, por questões também de ordem religiosa, lá a questão da circuncisão. Enfim, isso faz parte das assembleias, e daí a nossa prudência. O próprio Paulo, acho que ele foi amadurecendo com isso, e ele recomenda esse cuidado. Qual foi a página que você leu? Tito. Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito. Acho que vale a pena até você reler aí, porque para a gente ver que isso é uma discussão 9. Que era uma preocupação, inclusive, do colégio apostolar. As cartas dele a Coríntios, ao próprio Timóteo, ele estava sempre fazendo essas observações. Então que a gente fique atento. Para quem quiser ler de novo, Paulo Renato, está onde? Epístola de Paulo a Tito, capítulo 3, item 9. Mas é interessante, pode ler, quem tiver interesse, as cartas de Paulo aos Coríntios, que ele faz observações também muito justas que servem para nós nos dias de hoje. Muitas vezes a gente despreza, como nós lemos no próprio capítulo 13, a gente despreza os textos antigos, acreditando que eles passaram, mas a gente observa que no cristianismo Jesus praticamente repetiu tudo o que os grandes profetas do passado haviam dito. Palavras de vida eterna. É isso aí. Chegamos ao final de mais um programa. Agradecendo, o Paulo Renato está perguntando se a Miranda tem algum mistério
para preparar a semana que vem. Bem, hoje não tem mistérios. Olha, vocês tinham que ver a cara do Paulo Renato agora, viu? Ó, instigando o link. Obrigado, Maria de Fátima Miranda. Obrigado, Paulo Renato. Jefferson, você, prezado amigo ouvinte. Até semana que vem. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Aqui estamos de volta, companheiros, para o nosso estudo da Revista Espírita, no período kardeciano de janeiro de 1858 a março de 1869. E como sempre o fazemos, vamos iniciar o nosso programa fazendo um breve retrospecto do programa anterior. Nele lemos alguns trechos e os comentamos da matéria intitulada Aos Leitores da Revista Espírita, conclusão do ano de 1858, com a qual Kardec encerra o exemplar de dezembro. Ressaltamos a predição de Kardec a respeito do futuro do Espiritismo e as belíssimas considerações que fez sobre a melhor forma de divulgação da doutrina espírita, avessa ao proselitismo e ao personalismo. Ainda no programa anterior, comentamos o fato de Kardec fazer uma avaliação da Revista Espírita. Procedimento importante em todo e qualquer trabalho sério, a avaliação. Vamos fazer uma espécie de balanço deste nosso programa, iniciado em 2001. Em termos puramente estatísticos, os números são os seguintes, assim, de uma maneira mais geral, não tivemos a preocupação de fazer uma coisa profunda. Este é o 78º programa. Não houve interrupção, uma vez sequer, desde julho de 2001, data do primeiro programa, até hoje. Foram abordados cerca de 50 temas de vários exemplares da Revista Espírita do ano de 1858. Somados os tempos utilizados para a transmissão do programa, chegamos a 32 horas e 30 minutos. Todos esses programas estão gravados em disquete para a recuperação da informação em qualquer época que se pretenda. Para aqueles que não ouviram os primeiros programas, dizemos que eles se embasam na Revista Espírita, como dissemos há pouco, do período kardeciano. E esse período de janeiro de 1858 a março de 1869, a Revista Espírita foi publicada por Kardec ininterruptamente. Não houve um mês sequer no qual a Revista Espírita tenha deixado de sair a lume. Informamos ainda que trabalhamos com a coleção completa,
publicada pela editora cultural espírita Edicel Limitada, na sua tradução para o português. Então nós estamos trabalhando com essa coleção da Edicel. Ressaltamos também que o próprio Kardec deu à revista espírita caráter de verdadeiros anais do espiritismo, de vez que pelas suas páginas ia relatando e comentando os seus avanços nas pesquisas e na codificação da doutrina, ao mesmo tempo que interagia com os demais pesquisadores e com o público em geral. Desde o primeiro exemplar, na introdução que fez ao primeiro exemplar, Kardec solicitou uma participação intensa dos seus leitores, de tal forma que os leitores pudessem estar interagindo constantemente, escrevendo para ele respondendo, enfim. Através da revista espírita, ele pôde estabelecer um diálogo com todas aquelas pessoas que se interessavam mais diretamente pelo assunto e que, portanto, se tornavam leitores da revista. Também, como dissemos há pouco, ele tinha uma intensa correspondência com todas aquelas pessoas, e grande parte delas eram cientistas da época, cientistas de renome, que se interessaram pelo espiritismo, inicialmente pelos fenômenos espíritas, depois pela doutrina espírita, e desenvolviam pesquisas muito sérias e profundas sobre o assunto. Então, Kardec, através da revista espírita, também transmitia a esses pesquisadores seus avanços, além das correspondências que trocava com eles. Aqueles que acompanham o programa percebem que ele se constitui em verdadeiro estudo das matérias da revista espírita. Isto é, nós não nos limitamos a pura e simplesmente ler algum trecho da revista e deixar que apenas aquele texto sirva de objeto para o estudo da doutrina naquele particular. Não porque o texto em si não seja suficiente, ele o é, mas porque nós temos aquela preocupação, é verdadeiramente uma preocupação nossa, de buscar contextualizar o que está na doutrina espírita, na época em que ela foi publicada, e trazer para os dias de hoje aqueles ensinamentos que ali estão contidos. Então, essa contextualização a gente procura fazer de maneira tal que haja não só uma fixação, uma consolidação do conceito doutrinário em si, como também para ficar claro que aqueles ensinamentos, aquilo que a doutrina naquela época veio trazer à humanidade, permanecem inteiramente válidos nos dias de hoje. Ou seja, há uma vontade, assim, uma filosofia do programa de buscar, através dessa metodologia, desse processo pedagógico, procurar mostrar a atualidade da doutrina espírita. Dentre as dezenas de temas abordados, iremos citar alguns muito importantes, além da própria introdução de Kardec ao primeiro exemplar da revista, que, como dissemos, é de janeiro de 1858. Nesse exemplar de janeiro de 1858, a matéria intitulada Diferentes Formas e Manifestações dos Espíritos foi
uma das primeiras que abordamos aqui no programa, e nela foram descritas diversas formas pelas quais os espíritos se manifestam, as manifestações físicas, as manifestações inteligentes, enfim. Kardec colocou essa matéria desde logo no primeiro exemplar de janeiro de 1858, justamente porque estava no auge, né, daquela profusão de fenômenos espíritas em Paris e em outros lugares no mundo inteiro. Esse mesmo exemplar de janeiro de 1858, nós estudamos uma matéria inserida por Kardec a propósito de carta por ele recebida de um leitor, reportando-se elogiosamente ao Livro dos Espíritos, cuja primeira edição saíra a lume em abril de 1857. Foi uma interação com o público que ele havia pedido no exemplar de janeiro, e já em abril, após a publicação do Livro dos Espíritos, esse leitor se dirigiu a Kardec, fazendo então uma série de considerações. Um outro tema que foi por nós estudado aqui num dos programas foi aquela questão da dupla vista, aquele fato em que uma moça que era criada por uma família, ela teve assim um surto na sua residência, e durante o surto ela viu a mãe que estava num processo de desencarnação e que se dirigia a ela se despedindo. O fato foi considerado assim pelos pais adotivos da moça de uma maneira assim um pouco sem saber exatamente o que fazer, mas depois essas pessoas, a mãe adotiva da moça, procurou uma médium, e essa médium então, diante da situação, ela procurou ir a fundo na questão, acabou se dirigindo a Kardec a respeito, e ficou também caracterizado, melhor dizendo, que realmente aquilo havia acontecido. A mãe da moça, numa cidade distante, naquele momento em que ela teve o surto, ela havia realmente desencarnado, e então com isso se demonstrou a autenticidade do fenômeno. Nesta mesma matéria foi narrado o fato de um senhor que caminhava com um amigo pelos Campos Elíseos, lá em Paris, e de repente ele teve uma visão de um navio que estava chegando num porto até de um outro país, se não nos trai a memória, de Hannover. Então, teve aquela visão, uma visão com detalhes do navio, as pessoas chegando, etc. O horário, ele marcou o horário que teve aquela visão, e depois, então, ele, ao chegar à casa, ele recebe um telegrama de um amigo, de uma pessoa, dizendo que estaria chegando o navio, etc, etc. O telegrama que havia sido passado na véspera. O título da matéria é sobre os pressentimentos. Nós estamos citando de memória, não estamos nos lembrando exatamente do título da matéria.
Um outro assunto que nós vimos ao longo deste período do programa foi a teoria das manifestações físicas de maio de 1858. Essa mesma matéria, ou melhor, o segmento desta matéria, foi apresentado por Kardec no exemplar de junho de 1858, com exatamente o mesmo título, Teoria das Manifestações Físicas, número 2. E nessas matérias, e é uma coisa que a gente de vez em quando precisa até ressaltar nos estudos do meio espírita, foi ressaltado muito a importância do fluido cósmico universal nesses fenômenos de manifestações físicas, como também é importante que sempre lembremos da grande função do perispírito, tanto do médium quanto do espírito que está procedendo aos fenômenos, nessa realização de fenômenos físicos, fenômenos esses nos quais o espírito, se valendo de uma mediunidade específica da pessoa, que é a mediunidade de efeitos físicos, ele manipula fluidos da natureza, fluidos do médium, fluidos dele, espírito, e com isso, então, realiza fenômenos de movimento de objetos, fenômenos de materialização de objetos, de transporte de objetos, enfim, uma série de fenômenos ligados aos aspectos físicos, ligados à matéria. Uma outra matéria da Revista Espírita que foi estudada neste programa e que vale a pena lembrarmos agora, porque ainda é muito atual, foi aquela denominada Talismãs. Os talismãs, com o subtítulo Medalha Cabalística, que girou em torno de uma medalha que um senhor comprou no antiquário e se ligou muito àquilo, deu um peso muito grande àquilo, procurou uma médium, a médium tentou esclarecer a pessoa relativamente à ação dos espíritos, também não se sentiu totalmente capaz, se não nos enganamos, recorreu também a Kardec. Nós voltamos a dizer que estamos citando de memória. E então, o que aconteceu? Na matéria ficou muito claro, e isso é do conhecimento da doutrina espírita, depois com a codificação se consolidou mais ainda, ficou bem claro que realmente há objetos que ficam impregnados das vibrações, dos fluidos das pessoas que se ligam muito diretamente àqueles objetos. É a parte, digamos assim, física do talismã. Ainda hoje é muito comum pessoas que trabalham com cristais utilizarem determinados tipos de pedras para determinadas finalidades. Então a pessoa cria uma vinculação mental com aquela pedra, conduz aquela pedra junto a determinadas partes do corpo, dentro do que essas pessoas consideram sejam uma fenomenologia com certo sentido. Mas o importante é que isso faz com que realmente aquela pedra fique imantada pelas vibrações da pessoa. E na época, inclusive, nós comentamos a existência de um tipo de mediunidade denominada psicrometria, através da qual o médium, tocando um objeto desse, ele é capaz, inclusive, de ver a pessoa, ele descreve a pessoa com todos os detalhes. Havia, não sabemos se ainda existe, na polícia de Amsterdã, na Holanda, um policial que tinha essa mediunidade,
Então, a sua faculdade mediúnica era utilizada para ele desvendar crimes. Ele chegava no local do crime e tocava nos objetos, até que ele, através do toque num determinado objeto, por exemplo, a arma do crime, ele descrevia em detalhes o suposto assassino, e depois as investigações realmente mostravam que aquilo era a verdade. Agora, nós ressaltamos no programa correspondente, e vamos ressaltar novamente aqui, o fato de que nenhum talismã é capaz de se sobrepor à vontade e ao livre-arbítrio da pessoa. Então, a criatura, através do talismã, ela pode ter um referencial mental, por exemplo, para ter mais coragem diante de alguma coisa. Mas a coragem não vem do talismã. A coragem vem da vontade, do desejo firme, do pensamento bem dirigido e forte que a pessoa realiza, motivada, digamos assim, pela grande importância que dá ao talismã. Outra matéria que foi tratada ao longo desses programas foi a Obsedados e Subjugados, de outubro de 1858, da Revista Espírita. Lembramos que esta palavra obsedados hoje não se utiliza mais, raras são as pessoas que se utilizam dessa denominação. A palavra escolhida ou consagrada, digamos assim, hoje, é obsidiados. São aqueles espíritos que atuam sobre a criatura, buscando subjugá-la, buscando fazer com que ela fique à sua mercê. Então, quanto mais inteligente, quanto mais ardiloso é o espírito, mais fácil é ele colocar uma pessoa a seu serviço. E foi destacada na matéria a facilidade, digamos assim, de a criatura se precaver dessas atuações maléficas através das boas vibrações, dos bons pensamentos, através da sintonia com espíritos superiores, enfim, através desse cuidado com a mente, o cuidado com os pensamentos, o cuidado com o estado de espírito, a criatura então se tornar imune às incursões dos espíritos inferiores. Agradecendo a todos os ouvintes que nos honram com a audiência a este programa, nós desejamos a todos muita saúde, muita paz, muita alegria, muito progresso material e espiritual, enfim, com muito avanço em termos espirituais, com muito amor e serviço no bem. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.